Bom dia! Mais uma live aqui falando de prosperidade, de questões que envolvem a nossa mentalidade sobre a prosperidade. E é claro, o poder dessa deusa maravilhosa, Oxum, Logunedé, Ebé, que são os orixás que nós estamos falando aqui essa semana, dentro desse contexto prosperidade. Você está acompanhando? Gente, hoje eu tô um pouco rouco, tá? Vou até que baixar um pouco mais o som. Peço perdão aí pela minha voz hoje, mas ontem nós tivemos o Sé e aí eu canto muito. E aí no dia seguinte eu fico assim, né? Nós vamos falar hoje aqui sobre uma questão muito importante da gente expandir. Mentalidade de escassez, mentalidade de abundância. Vou trazer agora uns insights pra gente refletir. Porque Oxum não é abundância? Conta aqui pra mim. Oxum não é abundância? Oxum é conhecida como a deusa da abundância. Então não tem como a gente pedir o axé de um determinado orixá, mas ter comportamentos que sejam diferentes disso. Ter comportamentos que rejeitem o axé do orixá. Entende? E a gente vai falar sobre isso. A minha xícara de hoje é de Oxumaré. Então, da mesma forma que vocês conseguem me ouvir, não adianta você, sabe, não sei se você já ouviu alguém falando de pessoas que talvez vão na igreja e ficam lá metralhando, rezando na igreja, eu creio em Deus Pai, e aí saem da igreja e a primeira coisa que falam é da vizinha que não foi, ou é do jeito que a outra tava. Não adianta pra nada. Não adianta. Por quê? Porque ela tá tendo uma ação inversa àquilo que ela tava indo lá praticar. Quando a gente tá falando de mentalidade de abundância e escassez, é isso. Quando a gente tá falando de você ir cultuar Oxum, a gente tá falando de você modificar as suas crenças, para que você saia de uma crença de escassez e entre numa crença de abundância. E existem muitas coisas que envolvem a diferença entre crenças de escassez e crenças de abundância. Aqui hoje a gente vai dar uma palhinha e eu super te sugiro que você comece a anotar alguns insights aí para já colocar na tua cartinha do ritual do Oxum que você vai participar na próxima semana. Já digita aí prosperidade para você saber mais desse ritual. Mas vamos lá, pega o papel e caneta para você ir anotando umas coisas que são legais. Da onde que vem uma crença de escassez? A escassez vem de algo que você ou os seus ancestrais quiseram ter, não podiam ter, não puderam ter, não tiveram o privilégio de ter e criaram um ressentimento em cima disso. Então eles condenam quem tem como uma forma de vingança, de ressentimento. Só que isso só afasta eles cada vez mais daquilo que eles gostariam de ter. Então uma crença de escassez é sempre um ressentimento.
Ressentimentos que vêm da ideia de que o outro tem mais, de que o outro é rico. E aí olha só, né? Olha o que se cria. Por exemplo, já viu aquele tipo de fala? Esse aí, ó, não sei como é que tá, não sei como é que tá conseguindo dinheiro tão fácil. Deve estar fazendo uma coisa ilícita. Né? Entre tantas coisas. Porque tudo que a gente fala sobre dinheiro, aquilo que a pessoa não tem, ela vai invejar. E ela vai invejar falando mal, falando uma crença limitante dela. Isso é uma escassez. E não é só sobre dinheiro, é sobre tudo. Você concorda? Ontem foi sensacional o nosso Sé de Orixá, né? Foi lindo. Bom dia, bom dia. A gente tá aqui falando de crenças de escassez. A mentalidade da escassez é a mentalidade da prosperidade. E a gente vai encontrar crenças da escassez em todos os sentidos da nossa vida. As crenças de escassez estão muito conectadas aos ressentimentos da gente, do que a gente não conseguiu ter, do que a gente não pôde ter e do que os nossos ancestrais não tiveram, não puderam ter. E aí todo ressentimento cria uma maldição. Porque ele é algo que se torna repetitivo. Uma maldição é algo que você fica falando repetidamente, de uma forma negativa, com ressentimentos. Ok? Olha só uma crença de escassez que a gente vivencia na nossa criação. Tem que comer tudo que tá no prato. Não pode deixar nada sobrar. Não tá vendo lá os fulano de tal lugar que não tem o que comer? E você aqui vai deixar de comer? Vai deixar comida no prato? Isso é uma crença de escassez. Tem que comer tudo. Tem que comer tudo que tá no prato, tem que comer tudo que você serviu. É uma crença de escassez. Sabia disso? Uma forma de você corrigir isso é você comer, mas sempre deixar um pouco no prato. Sempre deixar um pouco no prato. Não comer tudo que tá no prato. Porque quando você deixa um pouco no prato, você cria consciência de que sempre tem. Que você não precisa se embugar. Que sempre vai ter. Você sempre tem. Então isso é uma consciência de abundância. É diferente da consciência de escassez que a gente é ensinado. Tem que comer tudo, porque não se sabe quando é que vai ter. Porque o fulano não tem, então tu tem que comer tudo. Porque, entende? Isso é uma crença de escassez que precisa ser transformada em uma crença de abundância. Oxum é abundância. Oxum é o ter mais. Uma crença de escassez é você acreditar que só pode ter uma coisa nova quando a coisa velha quebra. Tipo, eu só posso trocar de celular quando esse não servir mais. Eu só posso comprar outra coisa quando essa quebrar. Isso é uma escassez. Você pode ter uma coisa nova a hora que você quiser. Basta você trabalhar e valorizar os seus ganhos. É uma crença de escassez. São crenças que vieram dos nossos ancestrais. Quer saber uma outra crença de escassez? Estocar coisa. Estocar comida. Fazer aqueles ranchos homéricos onde você estoca comida. Você se servir demais das coisas. É uma crença de escassez. Observa. O buffet tá lá. Você pode se levantar e se servir quantas vezes você quiser.
Mas vai fazer uma diferença enorme se várias vezes você servir porções pequenas do que você for lá e fazer um pratão e comer que nem um louco aquele pratão. Isso é uma crença de escassez. Tem que botar muito, botar muito. Tudo que é botar muito é uma crença de escassez. E uma crença de escassez, enquanto a gente não resolve a crença de escassez, a gente fica vivenciando o sofrimento dos nossos ancestrais. Isso é uma crença de escassez. Bom dia para quem está chegando. A gente está falando hoje sobre crenças de escassez, a mentalidade da escassez e a mentalidade da abundância. Porque isso faz parte do aprendizado, né, de Oxum, de Logunedé na nossa vida, da transformação que a gente precisa na nossa mente. Como eu falei, não adianta você acender vela para Oxum para pedir prosperidade e você ser uma pessoa mão de vaca. Não adianta. Não adianta você também pedir por prosperidade para Oxum e você ser uma pessoa descompassada com o dinheiro. Todo mundo que tem problema de grana é porque é uma criança em relação ao dinheiro. Afinal de contas, criança não sabe administrar dinheiro. Adulto sabe, criança não. Então, se você... eu não sei onde é que vai parar meu dinheiro. É porque você está como uma criança que qualquer lojinha você entra e compra coisinha. Aí é óbvio que você não vai saber aonde que o seu dinheiro vai parar. Isso é uma crença de escassez. Você não saber valorizar o seu dinheiro é uma crença de escassez. Não importa quanto você ganhe. Você pode ganhar muito, mas você não tem nada. Por quê? Porque você tem uma crença de escassez. Que não sabe dar valor ao seu próprio suor. Não sabe fazer abundância na sua vida. Para a gente fazer abundância, a gente não pode ficar gastando com todas as coisinhas nhaninhas que a gente quer, que é um bando de cacarequinho. A gente faz abundância quando a gente sabe gastar naquilo que nos dá valor. Aí o nosso campo aumenta. Nosso campo de prosperidade aumenta. Nosso magnetismo aumenta. Mas não é aquele monte de bijuteria que você vai comprar na lojinha que vai torrar todo o teu dinheiro que vai fazer com que você se sinta mais próspera. Não é isso. Prosperidade tem a ver com ações inteligentes, não com ações infantis. Bota isso dentro da tua cabeça. Prosperidade tem a ver com o valor construído sobre coisas, o valor que você traz para você com as suas conquistas. Vamos lá, né? Continuando as nossas crenças aqui de escassez. E se você se sentir engatilhado, ver que você tem coisas daqui do que eu tô falando e quer mudar, já anota o que você quer mudar e vai digitando prosperidade aqui, porque você vai receber uma mensagem minha no seu direct. E eu fiz um vídeo bem bacana sobre como você vai pedir essa transformação no ritual da Oxum. Você vai escrever quais são os seus déficits, qual é a transformação que você quer em cima desse déficit. Tá? Então vai anotando. Olha aí, ó. Infância e adolescência usando roupa dos outros me fizeram trabalhar para comprar compulsivamente roupas. Ainda, quem que tá comprando compulsivamente roupas? O que comprava? Era a própria criança. Toda compulsividade tá na criança. Comer demais tá na criança. Gastar dinheiro de forma descontrolada tá na criança. Tudo tá na criança. Oxum é a orixá que cuida das emoções da criança.
Cuida para que a gente não se afogue nas nossas emoções. E para a gente não se afogar nas nossas emoções, a gente precisa ser o quê? Mais frio, mais racional. Lembra disso. Vamos um pouquinho mais dentro dessas crenças de escassez. Sabe o que é uma crença de escassez? É você querer fazer tudo. Uma crença de escassez é você não valorizar o trabalho do outro. Uma crença de escassez é você trabalhar de graça. E quem é um bandista tem que tomar cuidado. Porque a crença da caridade ferra a sua vida profissional. Ferra a sua vida profissional. O que eu conheço de gente que eu atendo que quer ter uma vida profissional e não consegue, por quê? Porque tem a crença da caridade. Eu não posso tirar aquilo que é meu e que vai me fazer falta. Isso eu tô fazendo mal comigo. Será que Deus gostaria que eu fizesse isso? Que eu tirasse aquilo que é meu, que eu tirasse o meu braço para dar pro outro? Eu modifiquei isso. Para mim, não tem caridade. Para mim tem uma prática do amor. Eu vou na Umbanda, eu faço a Umbanda para fazer uma prática do amor. Onde eu me coloco a praticar o amor ao próximo. Me coloco a praticar o amor ao próximo. A exercer o meu amor, a praticar o meu amor ao próximo. Mas eu não tiro do meu braço para dar para o outro. Porque isso é uma crença de escassez. Sendo que o lance da caridade foi imputado, né? Para o Zélio Fernandinho de Moraes, que tinha uma influência já kardecista. Se a gente pegar a cultura do indígena, é sobre relacionamento comunitário. Se a gente pegar a cultura do africano, é sobre relacionamento comunitário. Nenhum dos dois vive da caridade. Isso foi uma coisa imputada pelo kardecismo dentro da visão do Zélio Fernandinho de Moraes. As umbandas antigas, antes do Zélio Fernandino de Moraes, o que era? Era um culto familiar. Era um culto familiar, de preservação familiar. E para quem era de fora, que se pague. Sempre foi assim. Em todas as sociedades, o sacerdote, ele é exaltado. Em todas as sociedades, o sacerdote recebe dotes, recebe oferendas, recebe pagamento por aquilo que ele faz, desde os princípios da humanidade. É bom olhar para o padre e dizer que ele é humilde, só que a igreja paga casa, carro, paga tudo. Então é fácil viver lá só rezando, né? Olha o pastor, quanto ele ganha. Olha, todos os sacerdotes ganham. Por que botam isso na Umbanda? Que tem que ser tudo de graça. Uma crença, gente. Aquilo que é de graça não é valorizado. O ser humano não sabe valorizar aquilo que é de graça. E no nosso plano de existência, onde a principal base é a energia de troca, o que é de graça não tem troca. O que é de graça não faz com que a nossa energia funcione. E aí a gente tem dois lados dessa energia, dessa crença de escassez. Tem o lado da pessoa que só quer dar, que vive dando, porque acha que assim ela vai ter o reino do céu, que ela vai ter a porta aberta da misericórdia divina. Isso é uma crença europeia, tá? A gente tem que ir a fundo na crença. E o outro lado, daquele que só quer coisa de graça. E a gente continua tendo uma relação entre abusado e abusador. Quem só quer ficar ganhando coisa de graça é um abusador. Quem tá aqui na internet só fazendo curso de graça, de tudo que é forma, de tudo que é lado, só querendo coisa de graça, é um abusador.
E se torna um abusador na vida também. É um espelhamento, gente. É um espelhamento. Em todos os lados, tudo é um espelhamento. Aquele que só quer coisa de graça é um abusador. E a energia não conversa, não tem troca. Da mesma forma, é aquele que só dá tudo. É o abusado. E a energia também não vai conversar. Princípio básico, vivemos em Aie. O que é Aie? O mercado. A troca dignifica a existência do homem. A troca dignifica a relação entre os vizinhos, entre os próximos. Então, quando a gente só quer uma coisa, mas a gente não está disposto a trocas, isso já é uma crença de escassez que derrota a minha intenção de abundância sobre algo. E isso a gente encontra no nosso dia a dia. Vou te dar um exemplo. É bem simples. Quantas coisas você vê que são legais aqui no Instagram, que você olhou um post, sei lá, um post bonito que foi feito, alguém falou, tu olhou, tu absorveu essa informação, tu achou legal, tu concordou, mas nenhum like tu deu. Tu não fez energia de troca. Tu não foi justo numa energia de troca. E se a pessoa não é justa na energia de troca, ela já está contra a própria energia do planeta, que é uma energia de troca. Ela está contra a energia de Exu. Nós precisamos ter o entendimento de que a abundância, gente, é favorecer as energias de troca. Em todos os lados, a todo momento. Uma pessoa te elogiou, agradeça e elogie ela também. Busque o que elogiar nessa pessoa. Isso gera abundância. A abundância vem da quantidade de energia de troca que eu promovo. Oxum é essa abundância. Oxum não se nega. Oxum não se nega a entregar o seu melhor, a ser o seu melhor e entregar o seu melhor. Ela é a deusa da abundância. Ela não se limita a pouco, ela não gosta de pouco. Ela está sempre em abundância. Então, existe a necessidade da gente olhar para a nossa mentalidade de escassez antes de querer abundância. Não adianta você ir lá, todo dia acender uma velinha e pedir, ai, minha mãe Oxum, me dê abundância, Deus me dê abundância. Não adianta você ir lá fazer um ebó para pedir abertura de caminho se você não olha a crença de escassez que você está carregando. Porque é isso que vai gerar a chave. A gente precisa ter esse olhar sobre a forma como nós estamos pensando. Pense o que você está pensando, porque a transformação vem a partir daí. Nós viemos para esse planeta para viver em sociedade. Para eu existir, eu preciso de vocês. Para você existir, você precisa do outro também. Para eu ter, sei lá, o corpo que eu quero, eu preciso do meu personal. Então eu pago o meu personal. Para eu ter a saúde que eu quero, eu preciso do meu médico, que eu vou uma vez por ano. Eu pago o plano de saúde. Para eu ter tal qualidade, tal abundância na minha vida, eu pago por aquilo. Isso é abundância. Isso é auto-amor. Abundância e auto-amor estão juntas. E isso é valorização. Isso é energia de troca. Agora eu vou te pedir para você pensar o seguinte. Se para tudo, se para tanta besteirinha você faz energia de troca, por que que na hora de cuidar do seu bem mais precioso e imaterial, que é a sua espiritualidade, você acha que tem que ser de graça?
É ali que está a sua principal crença de escassez. Porque tudo que tem a ver com espiritualidade está falando do teu eu interior. Está falando do teu estado de espírito. E está falando das tuas crenças com Deus, independente da forma ou do nome que você chame Ele. Isso é a nossa crença mais profunda. As nossas crenças, elas vão descendo num nível de profundidade assim. Minha criança interior, minha infância, a forma como eu vi e entendi a vida, a forma como os meus pais viram e entenderam a vida, a forma como os meus ancestrais viram e entenderam a vida, e num nível mais profundo, a forma como todos essa consciência coletiva viu e entendeu Deus. Porque Deus é o poder maior. Então ele está no inconsciente de todo mundo. Não através de uma religião, mas através de um conceito coletivo, de um campo coletivo. E isso interfere muito do nosso subconsciente, especificamente 95%. Então as nossas crenças mais profundas, as nossas dores mais profundas sempre são com Deus. Deus me rejeitou, Deus não me ajudou, Deus isso. A gente bota a culpa naquilo que a gente não conhece. A gente adora fazer isso, ao invés de ser autorresponsável. Por isso que eu gosto do culto de Orixá. Ele conversa com o que eu sempre preservei na minha vida, com o que eu sempre aprendi. Autorresponsabilidade. A gente não bota a culpa, ai, Deus quis assim. Ai, porque isso, porque aquilo. Não, lamúria não. Ralar o ori, fazer o ebó e botar carão pra fazer a coisa acontecer. Né? Mas voltando ao que eu tava falando, muitas pessoas que eu atendo, desde quando eu atendia com Theta Healing, querem fazer algo da sua vida. Muitos são terapeutas, que é o que eu mais atendo, né? E não conseguem, por quê? Porque não conseguem cobrar. Por que essa pessoa não consegue cobrar pelo seu trabalho, pelo seu serviço? Porque se não der certo, ela vai ser chamada de charlatã. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Ela coloca muitas responsabilidades sobre ela, que faz com que ela não realize aquilo que ela tem para fazer, que é a sua entrega. E isso é uma crença de escassez. Uma crença de escassez fala que você tem que salvar a vida do outro. Que o teu produto, que o teu serviço tem que salvar a vida do outro. Não tem que salvar nada. Não tem que salvar nada. Você apenas tem que entregar o teu produto, teu serviço, tua ação e a pessoa que faça o melhor com isso. A vida é assim. Bota a coisa numa dinâmica mais real. Tá fazendo sentido? Muitos terapeutas não conseguem cobrar. Olha, gente, quanto oraculistas também vêm falar comigo que não conseguem cobrar pelos seus serviços, porque isso é uma crença ancestral de escassez, que fala sobre aquilo que é espiritual não pode ser cobrado. Não pode ser cobrado para quem? Quem tem essa cultura? Pensa nisso. Quem tem essa cultura? Se é o kardecista que tem essa cultura é do kardecista. A minha não é essa. Se separe. Por isso que a maior bagunça que pode ter na cabeça de uma pessoa é a espiritualidade livre, aonde ela pega um pouquinho de cada coisa, junta no liquidificador e faz um mix para ela. Aquilo vira uma bagunça na cabeça da pessoa. Espiritualidade tem a ver com o teu estado de espírito e com a busca das tuas raízes. De quem você veio para ser. Você não veio para ser todo mundo. Tua mãe não te disse quando você era criança, você não é todo mundo.
E tá tudo certo cada grupo ter suas crenças. Encontre suas crenças e viva dentro do seu grupo. Porque ali você vai encontrar facilitação. Dai de graça o que recebestes de graça. Não, não recebi de graça não, né? Estudo muito. A gente tem que botar isso pro mundo. Estudo muito para aquilo que eu faço. O que os espíritos falam aqui não é nem um terço comparado a tudo que eu estudo. E eu tô falando isso pra você, no sentido de você se empoderar disso também. Porque é assim que você derruba a sua crença de escassez, dando valor pro esforço que você faz. Quando você dá valor pro esforço que você faz, você cria abundância. Porque não existe abundância sem primeiro existir autovalorização. Quem é Oxum? A dona da autovalorização. Ela se valoriza primeiro. Oxum, não dizem que Oxum é a dona do deboche? Oxum é a dona do deboche. Por quê? Porque ela não se deixa ser afetada por uma opinião que ela julga ser menor do que ela. Então pega isso de aprendizado pra ti. Pare de achar que você vai ser afetado por uma opinião que é menor do que a sua. Bota fé na tua cabeça. Bota valorização no teu pensamento. Que isso vai criar abundância. Olha para o teu trabalho diariamente e elogia ele. Olha para o teu trabalho. Olha para o trabalho do vizinho. Desculpa. Como eu falei ontem, eu cantei muito no Océ. Olha para o teu trabalho. Olha para o trabalho do vizinho. E em vez de criar comparações negativas, crie comparações positivas. Ai, mas eu faço isso, olha que legal. Você, para você criar abundância, você tem que ser um entusiasta daquilo que você entrega. Você tem que ter tesão por aquilo que você entrega. Para você criar abundância, você tem que se olhar no espelho e ter certeza de que você se contrataria. Isso cria abundância. Agora, veja bem, pense comigo. Vou usar exemplos da minha realidade, tá? Mas bota pra ti. Tem um oraculista, uma pessoa que lê tarô, lê carta. Aí ela vai atender um cliente. Aí ela fala pro cliente, não sei, eu acho que tá aparecendo assim, aqui, cheia de milindre. O que acontece? A energia do cliente manda na energia dela. Não existe credibilidade nenhuma. Oxum é a Ialodê, a dona da sociedade, a mulher da sociedade, a primeira dama da sociedade. Isso quer dizer o quê? Aquela que carrega um título. Para você fazer sucesso, para você ter prosperidade na sua vida, você precisa, ser que nem Oxum, carregar o título na cabeça. Então aquilo que você é, você tem que carregar com orgulho na sua cabeça. Você tem que trazer isso como empoderamento. Você não pode fazer o que você faz de cabeça para baixo e ainda dar margem para que o outro mande no seu trabalho. Não pode. Então você não pode ser uma pessoa insegura. Aonde há insegurança, insegurança é um escape. Aonde há insegurança, as coisas não transbordam. Quando eu atendo terapeutas, a primeira coisa que eu peço é que ferramenta tu trabalha? Eu trabalho com ferramenta tal. E o que você já fez com essa ferramenta para te tratar?
É a mesma coisa quando um filho de santo vem pra mim e pede uma coisa, eu digo, dentro daquilo que eu te ensinei, o que você já fez? Ai, aí nada, meia volta, vai fazer, depois você vem falar comigo. Por quê, gente? Porque a pessoa precisa ganhar confiança naquilo que ela faz para ter autonomia e conseguir resolver os BOs do dia a dia. Não são todos os BOs que a gente vai conseguir resolver sozinho. A gente precisa de um apoio de sociedade. Mas o grosso, o do dia a dia, não é todo dia que eu posso sair para jantar fora. Eu tenho que saber fazer minha comida do dia a dia. E assim tem que funcionar a nossa mente. Tá fazendo sentido? Se faz sentido, já digita aqui prosperidade para você participar do ritual do Oxum, que eu vou te ajudar a ressignificar muitas dessas crenças. Ok? Então a prosperidade, a abundância, ela é uma consequência da prosperidade que nós somos com a gente. Da valorização que a gente se dá. E da troca de mentalidade que a gente precisa fazer para pensar diferente sobre a gente mesmo. Lembra da Oxum. Ela é aquela que se ama em primeiro lugar. E se amar em primeiro lugar, a gente não é se emperequetar de coisa. É estar seguro de si, segura das suas emoções, segura da sua cabeça. É isso o que nos transforma. É isso o que nos transforma. Se você tivesse mais segurança pessoal, como seria? Já respondo a tua pergunta, tá, Fernanda? Só acabar aqui. Então, voltando a falar sobre a mentalidade de escassez e a mentalidade da abundância, isso está conectado diretamente com o que você interpreta de investimento. Se você investe em coisas que vão te trazer valor, ou se você investe o seu dinheiro em cacareco. Em gasto de gôndola. Quando eu estudava marketing, uma das coisas que mais era salientado para nós, eu fiz um MBA em marketing. Era algo do tipo assim, invista em produto de gôndola. Invista em produto de gôndola porque o brasileiro é burro e ele gasta todo o seu dinheiro em gôndola. Sabe gôndola? Que é aqueles cacarecos que tem perto do caixa. Olha como é o marketing, né? Ele sabe que o ser humano gasta dinheiro sem pensar em coisa fútil. Então enche de cacareco lá perto do caixa. Agora, aquilo que você deveria comprar para melhorar a sua qualidade de vida, você não compra. Esses dias eu tava só aqui na Bituca observando um papo de uma pessoa próxima a mim que tava reclamando que tinha ido na farmácia e aí ela ia comprar aqueles suplementos de várias vitaminas, sabe? Porque ela está sem dormir, que ela não tá dormindo bem, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, sente cansado. E ela foi comprar um daqueles suplementos e tava R$100 e poucos, aí ela não comprou. E falando assim, absurdamente, que aquilo tava muito caro. Porque imagina, muito caro. Mas é que é barato mesmo, é ficar do jeito que você tá. Né? Aí os 300 cafés que ela toma por dia, não tem problema. Entre a alimentação errada que ela consome, não tem problema. Comprar um monte de chocolate, comprar um monte de besteira, não tem problema.
Mas agora comprar um negócio de vitamina de R$ 120 aí é caro. Tudo aquilo que você diz que é caro, você se afasta. Para com essa crença de escassez. Porque aquilo que é caro você acaba não comprando, mas você gasta o mesmo dinheiro em besteirinhas. Isso mostra o quanto precisa de mentalidade emocional, de controle emocional. E Oxum é quem nós invocamos para termos um melhor controle sobre as nossas emoções. Oxum é quem nós invocamos para ter um melhor controle sobre as nossas emoções. Falei ontem na palestra que eu dei lá no terreiro, no Ossé, que muitas vezes Oxum aparece bastante num Odu, numa caída do jogo de búzios, que é o Odu Medi, que é quando caem 5 búzios no jogo. Quando começa a cair 5 búzios no jogo, é batata. Essa pessoa tá querendo o mundo, tá com um monte de ideias, mas ela tá com um sistema emocional completamente fantasioso. Ela tá com as suas emoções todas infantis. Então, ela tá num relacionamento já projetando o casamento e, na verdade, é só um nhaco-nhaco. Ela tá com um monte de ideia de expandir negócio, mas ela não sabe administrar aquele negócio. Ela tá numa relação infantil com as coisas. E quem vivencia a relação infantil com as coisas vai ter dificuldade de proporcionar crescimento e abundância. E aí precisa tratar? Precisa tratar. Aí você vai dizer pra pessoa, assim, não faz sentido? A pessoa vai dizer, faz sentido, as minhas emoções estão bem assim, então você precisa fazer um ebó de Oxum. Aí a pessoa não vai fazer o ebó de Oxum porque ela acha caro investir no seu eu espiritual. Aí ela vai pegar todo esse dinheiro e vai comprar em brusinha. Ai, que lindo! E não vai mudar nada. A mentalidade infantil faz com que a gente funcione contra a nossa abundância. Observa isso. A mentalidade infantil faz com que a gente gaste nosso dinheiro sem ver e sem propósito. Oxum é gastona, mas ela gasta o dinheiro com propósito. Ela gasta, não que ela gaste dinheiro, né? Porque isso não existe, mas vamos entendendo, pressupondo uma mentalidade, tá? Mas ela tá falando em valorização. Então ela investe em coisas que deixem ela mais rica. É assim que o rico fica rico. Ele investe em coisas que deixem ele mais rico. Enquanto o pobre investe em coisas que deixam ele mais pobre, que é o cacareco do dia a dia. E aí? Quem você é nesse rolê? O que investe de forma rica ou investe de forma pobre? O que gasta todo o teu dinheiro em cacareco ou o que coloca o teu dinheiro em processos, em coisas que vão te trazer valorização, que vão te trazer uma melhor construção de você mesmo? Porque veja bem, quanto mais estudioso, quanto mais estudado, quanto mais expert, quanto mais curso, quanto mais experiência de ação o arquiteto tem, melhor e mais bonito ele projeta uma casa. Ele não projetou aquela super mansão só fazendo desenho de criança, né? Para aquele arquiteto projetar aquela super mansão, ele precisou ter outros estudos que talvez quem só fez a graduação não fez. Isso é a sua valorização. Aquilo que você consome que aumenta o teu valor é que vai mostrar para você aonde você vai chegar. E a tua mentalidade é parte desse processo. Faz sentido? Me comenta aí se faz sentido.
Então invista. Se você quer abundância, invista naquilo que te dá valor, que faz você ter valor. Ao invés de um monte de cacarecado que fica ali só pegando pó. Se você quer construir valor na sua vida, você precisa construir esse valor aqui, ó. Aqui. E eu volto a repetir. Não fique querendo as coisas de graça, porque essa é a maior escassez de todas. Ficar querendo as coisas de graça. É a mesma coisa, desculpa falar isso, mas ir lá na sessão da Umbanda e você querer que o Preto Velho resolva todo o teu problema. Que o Exu resolva todo o teu problema. Não funciona assim. Ele tá lá para te dar um aconselhamento, não para resolver a tua vida. Isso é uma crença de escassez, que nunca vai fazer com que você mude. Se você quer mudança, pague por ela. Pague por ela. E o teu espiritual, uma vez, eu comecei, quando eu fui para o mundo holístico, que foi a minha primeira transição, né, da comunicação, do marketing, para o mundo holístico. Então eu comecei atendendo com Reiki. E aí na época eu atendia com Reiki e com baralho cigano. E a minha cigana, uma vez, ela me deu uma aula, quando ela estava me ensinando a ler carta, ela me deu uma aula muito legal. Porque eu tinha pego uma aula, eu tinha assistido uma aula, e nessa aula falava uma carta para cada caminho da pessoa. Então, dizia uma carta para o financeiro, uma carta para relacionamento, uma carta para a saúde, uma carta para a espiritualidade. E eu lia daquela forma, eu tirava uma carta para cada área da vida da pessoa. E aí um dia a minha cigana chegou, me deu um peteleco e ela disse o seguinte: para com essa besteira. Porque a espiritualidade, ela não é uma cartinha que você tira. A espiritualidade é o pilar que faz com que todas as outras coisas existam. Então, se no teu lado financeiro a coisa não tá legal, isso quer dizer que espiritualmente você não está legal nesse lado financeiro. O que é o espiritualmente? O teu estado de espírito. O teu estado de espírito não está bem com o teu financeiro. O teu estado de espírito não está bem com o relacionamento. O teu estado de espírito não está bem com a família, que faz com que crie problemas em outra área da sua vida. Como reflexo, a espiritualidade, ela não é uma cartinha que você tira. Ela é o pilar, ela é a prioridade, ela é o teu eu primordial. Ela é o teu eu primordial. Então ela é um ponto principal da coisa. Ela não é um adendo. E a gente precisa mudar essa escassez. Veja bem, só pra gente concluir, uma coisa que a minha Iá, ela fala algumas vezes, eu acho que faz muito sentido. Só pra gente observar como é a escassez de mentalidade do ser humano. Dentro do Theta Healing, quando eu dava os cursos de Theta Healing, a gente aprende uma coisa: o problema nunca é dinheiro. Para de dar desculpa por dinheiro, porque enquanto você fica dizendo que o problema é dinheiro, você nunca cria vergonha na cara para resolver o que tem que ser resolvido. E quanto mais você terceiriza o problema em cima do dinheiro, pior fica. Pior fica. Não terceirize os seus problemas em cima do dinheiro. Não vem dizer, é porque eu não tenho dinheiro. Crie dinheiro. Quem quer mudar, quem quer melhora, aprende a criar dinheiro. E não viver de esmola. Tá? Isso é forte. E a Yá, ela fala assim: veja bem,
A pessoa diz que não tem R$2.000 para fazer o seu buri, para cuidar da sua cabeça, para que ela tenha sanidade por um ano, mas ela tem R$3.500 para fazer um botox. Né? Então, isso está mostrando o que a pessoa prioriza. Ter um enxerto ou ter uma cabeça boa para conseguir funcionar e fazer tudo aquilo que você quer e prosperar mais. Porque é a tua cabeça que te faz prosperar mais, não o teu enxerto. Ou tô mentindo? O que você acha disso? Conta aqui pra mim. Se você quer essa melhora, digita prosperidade, vem pro ritual do Oxum. Já vou falar mais disso, tá? Mas eu quero só dar uma última fala aqui sobre prosperidade, sobre como a gente cria dinheiro. Há 10 anos atrás, eu era coordenador de comunicação dentro de uma empresa. Eu tinha um salário legal, mas obviamente aquele salário legal eu nem via a cor dele, porque eu tinha uma imaturidade muito grande e todo o meu dinheiro ia com festa, com roupa, com cacareco, né? Eu tinha condição de morar sozinho e eu não morava sozinho porque todo o meu dinheiro eu gastava em festa e coisas aleatórias. Era uma mentalidade muito infantil. E aí eu acabei caindo numa palestra de Theta Healing e eu amei aquilo. Eu disse, nossa, eu quero fazer esse curso. E o curso custava R$1.400. E eu não tinha nem sequer como passar meu cartão de crédito. Mas eu disse, eu vou fazer. Eu vou fazer esse curso. Como é que eu vou criar esse dinheiro? Como é que eu vou criar esse dinheiro? Eu fiquei pensando isso. E aí uma noite eu sonhei que eu tava fazendo os banhos de erva. Tava eu e meu caboclo e a gente tava fazendo banho de erva. E na hora que eu sonhei aquilo e acordei. Cara, eu vou vender banho de erva. E aí, primeiro, eu fiquei numa resistência interna. Nossa, uma pessoa que tá se formando no seu MBA em marketing vai vender banho de erva? Disse, bom, eu quero aquilo, eu não quero? Então eu vou fazer o que tem que fazer. Comecei a fazer os banhos de erva, que eu vendia a R$8. E eu vendi em 10 dias, em 15 dias, sei lá quantos banhos de erva, que fechou os R$1.400 para mim fazer aquele curso. E isso foi um tapa de realização. E quando eu cheguei naquele curso, sabe qual foi uma das primeiras coisas que a instrutora disse? Ela disse, o problema nunca é o dinheiro, é sobre a sua falta de ação. Quem tem ação, resolve seus problemas. Quem não tem ação, culpa o dinheiro. Isso é uma mentalidade de escassez. Mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância. A mentalidade de abundância, ela está focada em resolver as coisas. E aí? O quanto você vai ficar ainda culpando o dinheiro? Muda essa chave. Você tem o poder de produzir dinheiro. Você tem o poder de produzir dinheiro. Oxum, ela é a manipuladora. Quando o Oxum começa a aparecer no jogo, tá dizendo que essa pessoa tá aprendendo a manipular, precisa aprender a manipular melhor a sua realidade. A manipular melhor as situações através das suas palavras. Ela precisa ter palavras mais doces, mais envolventes, mais amáveis, seja com o outro ou seja principalmente consigo mesmo, para que ela consiga manipular mais as coisas a seu favor. Porque veja bem, existe um adulto que precisa manipular a criança, porque a criança não tem consciência de muita coisa, ela explode, ela não tem entendimento de regras, ela está em criação.
Então o adulto ele tem que manipular. Quem é pai e mãe sabe que tem que estar sempre rebolando ali para estar contornando e manipulando o filho. Num bom sentido. Quem é adulto sabe desse poder de manipulação que a gente pode ter sobre as situações. Quem é criança, não. E quem está ligado nesse poder enriquece mais, tem mais abundância. Porque você consegue ser um influenciador do teu ecossistema. E não uma pessoa birrenta dentro do seu próprio ecossistema. Fez sentido, gente? Me conta aí, o que dá para você refletir e mudar como um comportamento de escassez? Ai, última, juro que é a última, porque logo eu já começo a atender. Para você ter abundância, você precisa saber o que você faz bem feito. E aquilo que você não faz bem feito, contrate quem faça bem feito. Dentro daquilo que você pode pagar, enfim, mas lute sempre para contratar e ter mais pessoas na sua vida. Esse é o poder da abundância. Isso gera abundância. Quando você gera abundância no mundo, a abundância te segue. E quando você contrata pessoas para te ajudar, você está gerando abundância. Então a abundância te segue. Você se destaca. Agora, quando você quer achar que tem que fazer tudo sozinho, a coisa não vai acontecer. Por exemplo, vou pegar o caso aqui, né, do terapeuta, que é o que eu mais atendo. Ele é bom em ser terapeuta, mas aí ele quer fazer os posts, aí ele quer estudar sobre tráfico, aí ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer um monte de coisa, ele distorce a atenção dele em um monte de coisa que ele não é bom, que cria frustração, e aquilo que ele é bom em fazer, ele acaba não fazendo. Aí, óbvio, buraco de escassez. Faça aquilo que você é bom e peça apoio naquilo que você não é tão bom. Porque o mundo é assim. Você não é bom em tudo. Se você é uma pessoa que quer ser bom em tudo, que você não cria essa prosperidade contratando outras pessoas, por que outras pessoas te contratariam? Né? Pensa nisso. E digite prosperidade, venha para o ritual de Oxum Logunedé Iebé para expandir a sua prosperidade. Digite prosperidade aqui que você vai receber uma informação no seu direct. Se você quiser um processo mais profundo que envolve uma mentoria, onde a gente vai trabalhar crenças limitantes de uma forma profunda e vai ter uma aula ritualística, vai ter outros processos dentro desse quesito prosperidade, você me chama no direct, pede pela mentoria que eu vou te mandar um vídeo falando sobre essa mentoria. Só que são somente 20 vagas, tá bom? Então se você tem interesse na mentoria, já me chama no direct que eu mando as informações ou digite prosperidade e eu te encontro amanhã às 9 horas da manhã pra gente conversar mais um pouco. Não lembro qual é o tema, acho que amanhã a gente começa falando de amor. Amanhã a gente começa falando de relacionamentos e relacionamentos tóxicos, né? Como é que a gente se botou no relacionamento tóxico? Porque Oxum é a deusa do amor. E quando a gente está falando de amor, a gente também está falando de relacionamentos tóxicos, de um amor distorcido que precisa ser clareado. A gente não pode morrer afogado por amor, não, porque isso não é amor, isso é infantilidade. Amor faz a vida andar para frente. Quem está digitando mentoria, gente, por favor, me chama no direct, tá? Porque não tem gatilho. O gatilho aqui é só para prosperidade, tá bom? Um beijo, axé, ireu pra todo mundo. Oxum nos abençoe.